Olá, olá pessoal do Dialética do Pop. Hoje a gente vai estar falando aqui, eu, Eribaldo Maia, e vocês de Anora. É isso tudo mesmo? A forma como a Anora aborda o sexo é progressista, é conservadora, é liberal? Que filme danado foi esse que ganhou tanta premiação e deixou tanta gente revoltada, tanta gente defendendo, tanta gente esculhambando? Vamos analisar a Anora por aqui hoje? Mas antes, não se esquece, curte, comente, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Vamos chegar nos 500 mil inscritos aqui no canal de Jones Manuel. Vamos chegar junto até os 500 mil inscritos até o final do ano e fortalecer esse trabalho maravilhoso que vem sendo tocado por Jones, por mim, por Euclides, por Mauro Lopes e por tanta gente que está chegando, vai chegar e vai continuar a crescer aqui o canal nesse portal de notícias maravilhoso. Vamos embora? Então, pessoal, Anora se tornou um dos grandes filmes premiados nesse Oscar e ganhou melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor edição e melhor atriz feminina principal, com a Mickey Madison na atuação de Anora. Isso gerou uma revolta porque estava competindo diretamente com a nossa querida Fernanda Torres e também estava competindo com Ainda Estou Aqui em melhor filme, e muita gente achou que foi balela, que foi comprado, que foi roubado, que roubaram o Brasil. Estão nos roubando mais uma vez, e aí a gente tem que parar e analisar o filme daquele jeitinho que o Dialética do Pop sempre faz, com muita filosofia. E para isso a gente vai falar de Anora, que é o filme que é dirigido e foi escrito também pelo Sean Baker, que já escreveu e já produziu Tangerine, The Florida Project, Red Rocket também, e já venceu alguns prêmios. O próprio Anora venceu Cannes, consolidou o Sean Baker como um dos importantes produtores de cinema da geração, e faz com que, bem, Anora tivesse chegado muito forte para o Oscar, principalmente porque esse ano a concorrência estava bem difusa, estava bem complicado de ser estabelecido um franco favorito, e terminou caindo no colo de Anora. Isso não é um demérito ao filme, isso é uma constatação de quem acompanhou a campanha, né? A gente sabe que o Oscar é feito de campanha. O Becker é conhecido por tentar fazer nos seus filmes, né, uma espécie de olhar, né, e ele está muito ali ligado ao cinema independente. A Nora foi um dos filmes mais baratos, né, dessa leva desse ano, 6 milhões de dólares para fazer a Nora. Isso é muito importante, muito massa que o cinema independente tenha sido premiado. Mas o Sean Becker, que é conhecido pelo seu olhar mais realista para as personagens que ele tenta construir nos seus filmes, e geralmente personagens ligados à margem da sociedade, com um estilo muito naturalista, influências, alguns apontam uma certa influência do neorrealismo italiano. De toda forma, eu não achei a Nora tão cru quanto disseram, né, pessoal? A Nora é um filme muito cru, aborda a questão das profissionais do sexo de maneira muito crua e etc. Não achei nada de cru, de tão cru assim, a Nora. De toda forma, sim, é um filme que tem um olhar um pouco mais humanizado em relação às profissionais do sexo, às trabalhadoras do sexo, seja extremamente disruptivo ou progressista na abordagem da personagem e do filme em relação ao sexo. A protagonista, a Nora, que é interpretada pela Mickey Madison, que faz uma atuação boa, tá, gente? Faz uma boa atuação, porém nada de outro mundo. Eu não achei uma atuação para prêmio nenhum do que ela ganhou, viu? Sendo bem sincero. E ela já teve destaque trabalhando, por exemplo, Once Upon a Time in Hollywood, Better Things, enfim, outros trabalhos dela, e ela agora ganha um Oscar de melhor atriz. Enfim, ganhou, tem os seus méritos, mas eu acho que é uma atuação boa e ponto. A Nora conta a história dessa jovem trabalhadora do sexo que vive no Brooklyn, sonha com uma vida melhor e que está ali tentando ter uma vida melhor da maneira que pode. E ela termina se envolvendo nesse trabalho com o filho de um burguês russo, né? Vou dizer um burguês de um rico russo, né? Porque se fosse americano, ninguém ia chamar de oligarca, né? Enfim. Mas se envolve com o filho de um grande empresário russo, que termina levando a um casamento impossível em Las Vegas, e desse casamento impossível faz com que a família do rapaz, ao descobrir essa relação, entre em cena para tentar les separar de todo jeito. Essa tentativa de separar o casal de todo jeito faz com que a família intervenha com seus empregados, capangas, etc.,
de uma maneira a criar aquela velha e típica história estadunidense de todo mundo ir atrás do rapaz que sumiu e que está em baladas e que é um jovem de um filho de um rico empresário que é irresponsável, juvenil, infantil e que é filhinho de papai, filhinho de mamãe. E toda aquela história que a gente já conhece, que se casou por impulso e faz uma menina de besta se casando por impulso, fazendo com que a menina viva dias muito complicados, nessa tentativa da família forçar o divórcio entre eles e obrigar esse divórcio a acontecer, né? Fazendo com que entre em jogo uma série de relações de conflito, de dinheiro, de poder, de desejos, de lugares sociais, enfim, de uma série de questões de tratamento, de que lugares certas pessoas com profissionais do sexo podem transitar, que sonhos essas pessoas podem ter, e etc. E isso poderia, ao meu ver, ser melhor discutido, melhor trabalhado em Anora, mas a Nora prefere focar numa espécie de conto de fada que vai dando errado. E talvez o grande realismo que a Nora venda para as pessoas seja justamente de que, dessa vez, o final do conto de fadas não foi um final feliz, não foi o final sei lá, uma linda mulher, foi o final que não é feliz, é um final que não traz o conto de fadas como aquela redenção da personagem, mas traz ao realismo. O que também não significa que há algo além de problematização, além do fato de o conto de fadas não ter se realizado. Pelo contrário, dele escancarar certas relações que por muitas vezes são clichês do que já aparece em outros filmes hollywoodianos. O russo espalhafatoso, que tem uma série de empregados que cumpre tudo que ele fala na hora que ele fala, que faz aquela confusão danada, aquela gritaria toda, e que tem um filho que é um grande playboy, que é inconsequente, que não trabalha e que vive às custas do pai. Então, acho que o roteiro de Anora não é nada de outro mundo para ter ganho um roteiro original. Por exemplo, à frente de A Substância, né? Mas, de toda forma, sim, é um conto de fadas urbano que gera debate sobre o trabalho sexual e a autonomia da mulher dentro dessas relações, principalmente quando se trata de trabalhadoras do sexo. O debate sobre as trabalhadoras sexuais no filme traz, ao meu ver, um olhar ambíguo sobre o trabalho sexual. Não traz um olhar tão explicitamente progressista quanto as pessoas colocam. Obviamente, o filme, por ser ambíguo, ao meu ver, ele tanto pode trazer um olhar um pouco mais progressista, como um pouco mais conservador, como um progressismo até liberal, muitas vezes, eu acredito que o filme se resuma aí, e que eu recomendo a vocês irem lá no perfil da Mili Lacombe, que ela está falando um pouco sobre esse olhar de uma maneira até melhor do que eu vou estar expondo aqui, que eu vou estar colocando por outras perspectivas, obviamente, e com uma perspectiva que tem outras limitações e que o vídeo dela comentando o filme Anora vai trazer outras questões muito importantes que sugiro que vocês vejam com Mili Lacombe lá no perfil dela do Instagram. O filme se propõe a retratar essas trabalhadoras do sexo sem estereótipo de vitimização e sem a glamorização aos extremos. Mas, por outro lado, ao viver esse conto de fadas e ao insistir nesse conto de fadas, de certo modo, é como se, de certa forma, esse imaginário do conto de fadas ainda persistisse no filme Anora o tempo inteiro, do início ao fim. A personagem Anora tem agência sobre suas escolhas, mas a sua trajetória levanta dúvidas sobre o quanto essa autonomia é real ou é apenas uma ilusão. E, óbvio, a gente pode se questionar se essa falta de autonomia de Anora diante dos acontecimentos que estão sendo postos é fruto de uma violência que está sendo estabelecida a Anora, e que, ao meu ver, é isso que acontece, ou se é fruto de uma falta de autonomia da própria personagem em relação aos conflitos que ela está vivenciando. Ou se, de certa forma, essa falta de autonomia da personagem seja fruto da personagem, por mais que esteja conectada a uma não tentativa de romantização da história do conto de fadas, mas ela está o tempo inteiro tentando salvar o conto de fadas dele mesmo, ainda que no final não consiga. Esse casamento com esse jovem rico, né, o Ivan, reforça a fantasia de ascensão social por meio desse conto de fadas, quase que remetendo à música de Odair José, né? Eu vou tirar você desse lugar, né? E que pode ser interpretado como um clichê narrativo ou uma crítica sutil à precarização do desejo, que, na verdade, deixa de ser tão crítica assim quando você percebe que em todo instante
esse desejo está submetido ao horizonte de um conto de fadas que, para a Nora, não se realiza. Para a Nora, não se realizou. E resta saber, o filme consegue dar um corte nesse conto de fadas? Ao meu ver, o filme não faz tanto esse corte. E Tangerine, por exemplo, do próprio Schembecker, que também retrata a prostituição, ao meu ver, consegue fazer isso de maneira muito mais crua e, por vezes, até documental do que a própria Nora. E diferente, por exemplo, de um clássico desse tipo de conto de fadas, que é o Pretty Woman, né, Uma Linda Mulher, onde o trabalho sexual é apenas o pano de fundo de contar uma história que é um conto de fadas romântico, urbano, a Nora parece um meio termo, onde nem consegue realizar uma crítica substantiva em relação à crueza da vida da profissional do sexo, e nem, ao mesmo tempo, mergulha nesse conto de fadas, ficando entre as duas coisas de maneira, ao meu ver, superficial nos dois mundos. Não porque o conto de fadas não se realize, mas porque ele não se realiza cortando com todos os pressupostos do conto de fadas. Né? O filme evita moralismos óbvios, e isso é explícito em A Nora, mas não escapa de uma questão central. Seria possível, portanto, representar a prostituição sem cair numa estrutura narrativa já estabelecida? Acredito eu que dava. O próprio Schembecker faz isso em Tangerine, que, ao meu ver, consegue retratar isso de uma maneira muito melhor e mais bem articulada do que A Nora. O filme A Nora, então, ao meu ver, ele não é necessariamente um filme progressista do ponto de vista de como ele conta a sua história. Ele até tem uma intenção de desnaturalizar certas percepções sobre as trabalhadoras do sexo, desromantizar certas percepções sobre essa profissão, tanto a percepção que cai no conto de fadas, quanto a percepção que cai numa precarização extrema e que coloca aquele corpo como uma abjeção completa, mas, por outro lado, a Nora não consegue, ao evitar isso, ao evitar esses lugares comuns, a Nora também não consegue encontrar um lugar para se encaixar dentro da narrativa. Afinal de contas, onde está a Nora, cinematograficamente falando, se dentro desse lugar que ela tentou construir e não consegue se aprofundar tanto? Né? Ao meu ver, o grande ponto para a gente pensar de uma perspectiva filosófica, e eu acrescento aqui, até psicanalítica, de A Nora, é que você vê uma romantização do desejo e, de certa forma, uma espécie de manipulação de uma dialética da falta que termina nos levando ao reforço de uma percepção de conto de fadas do filme A Nora. Um conto de fadas, óbvio que não é um clichê, mas um conto de fadas. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, que Freud nos aponta que o desejo é estruturado pela falta. Então a gente vê, por exemplo, o quanto o discurso do conto de fada, o discurso do marketing, do coach, o discurso que manipula essa falta para produzir da gente a necessidade de consumo, a necessidade de encontrar nos filmes preenchimentos para uma vida aparentemente sem sentido, precarizada, enfim, bastante problemática, como a vida de pessoas que trabalham como a Nora trabalham com o sexo. Né? Então você vai ter, por exemplo, Lacan também refinando essa análise de Freud, né? E que diz para a gente de que o desejo é sempre o desejo do outro. Então, o desejo, né, para pegar uma frase de Alexander Kojève, a história do meu desejo é a história dos desejos desejados. Então, de certa forma, a Nora, ainda que tentando romper com essa tradição de abordar os profissionais do sexo de uma maneira romantizada, de uma maneira ou precarizada, sem encontrar um bom meio termo, a Nora, de certa forma, reflete toda essa filmografia, mas não para superá-la no melhor sentido, porque a Nora não encontra um lugar para ser um bom lugar de expressão dessa história, desse conto de fadas urbano, contemporâneo, mas que não tem um lugar. Fica entre um conto de fadas que não se realiza, mas nem por isso consegue se desprender dos pressupostos desse conto de fadas. Se negando a entrar na precarização, mas se negando a entrar no conto de fadas, a Nora não encontra um lugar para ela no seu próprio mundo, que é o próprio mundo do filme. A Nora não vai encontrar esse lugar. Algumas pessoas podem dizer que talvez o grande barato do filme seja justamente esse não lugar constante de A Nora, mas que, na verdade, é um lugar que reforça o tempo inteiro a posição de que, como é vista uma pessoa que trabalha como profissional do sexo dentro da sociedade.
E, bem, a questão é que, ainda assim, ao abordar dessa forma, e ao Anora trazer o sonho de ascensão social, como está no filme, a Nora não se desprende de nenhum dos pressupostos desse tipo de romantização. A experiência de Anora, então, pode ser lida como um roteiro onde a protagonista busca preencher esse conjunto de faltas por um tipo idealizado de amor heteronormativo, romântico, que pertence ao mundo dos filmes, que pertence ao mundo dos contos de fada urbano e que, se tem o mérito de fazer esse conto de fada não ser, por assim dizer, real, porque na realidade ele não é, tampouco a Nora se desprende desse próprio conto de fada. O filme, então, reinsere a protagonista em um papel normativo, ao invés de realmente subverter as normas sociais de gênero e de desejo. Então você tem, por exemplo, uma cena em que a Nora, ao perguntar por que uma pessoa não quis ter relações com ela, ela responde dizendo que essa pessoa não quis porque essa pessoa era gay, né? Enfim. Então a Nora não se desprende desse lugar normativo. Pelo contrário, a Nora tinha tudo para ser aquela personagem que ia se desprender desse lugar normativo, mas não se desprende. A Nora reforça. Ainda que ela sofra com essa norma, ela deseja essa norma. E aí a gente tem que lembrar Judith Butler, de que muitas vezes a norma, o processo como nós nos relacionamos com a norma, é de um desejo de reconhecimento. A gente sofre com a norma porque a gente não está inserido na norma, pelo menos alguns corpos, alguns tipos de desejos, alguns tipos de trabalho, como o trabalho sexual. Você não se encaixa na norma. Ao não se encaixar, você sofre por não se encaixar na norma. Você sofre um déficit de reconhecimento como ser humano por não estar inserido naquele conjunto de norma social. Veja como a família de Ivan trata a Nora o tempo inteiro no filme, mas ao mesmo tempo a Nora faz questão, por exemplo, de quando ela sai do trabalho dela para poder se casar com o Ivan, de dizer que agora ela está feliz, de que agora ela vai morar numa mansão, e ela subverte essa ausência de reconhecimento por um processo de busca incessante, de inserção numa norma que a Nora, em instante nenhum, busca ou tenta subverter. A Nora sofre por não estar inserida na norma, mas ela quer estar inserida. O filme, portanto, não traz uma personagem subversiva. Ela traz uma personagem que, ainda que sofrendo pela norma, busca se inserir na norma. Óbvio, isso é muito mais comum do que a gente imagina, mas, de certa forma, isso aponta o limite da própria visão do filme, que, ao tentar romper com a linguagem de conto de fadas que ele mesmo propõe, não rompe também. De certa forma, o filme acompanha a Nora. O filme acompanha a Nora de tal maneira que o próprio filme não rompe com a própria linguagem que ele tenta criticar, que é a linguagem do conto de fada urbano, ligado à prostituta e assim por diante. Então a gente pode falar que a relação entre, e você vai ter esses momentos de comédia, de tensão e de desejo no filme A Nora, indicaria que a Nora opera dentro de um registro onde o humor e a tragédia reforçam estruturas já existentes, ao invés de desestabilizar. Ao invés do humor, das tiradas sarcásticas de Anora produzirem um efeito de disruptivo em relação à norma que ela está tentando se inserir, não produz esse efeito disruptivo. É apenas uma espécie de tentativa de dizer ao outro que ela tem um valor, colocando o outro no mesmo lugar que ela é vista. Né? Então, de certa forma, você pega, por exemplo, a Alenka Zupančič, que vai falar sobre essa relação entre comédia e desejo. Essa relação pode ser muito subversiva. No caso de Anora, não acontece. Né? Então, você tem também, nesse ponto, uma ilusão de autonomia. Se você pega, por exemplo, a ideia de nome do pai de Lacan, né, que em Lacan vai justamente representar essa estrutura simbólica que regula o desejo e que impõe limites à subjetividade, a Nora, por seu turno, ao tentar escapar dessa ordem através do trabalho sexual e do casamento, né,
ela tenta usar o trabalho sexual como catapulta para sair daquele lugar de precarização, de vida precária e de ter uma vida melhor e, quem sabe, dali conseguir uma outra catapulta social através do casamento com o Ivan, acaba sendo recolocada dentro dela de uma maneira ainda mais forte, de uma maneira ainda mais potente. Ou seja, o tempo inteiro a Nora está devendo e prestando contas a uma norma que a mantém num lugar de submissão social. O casamento, então, ao invés de uma libertação como prometida nos contos de fadas, pode ser lido como uma reinserção da protagonista numa narrativa familiar e normativa que anula sua suposta autonomia. E, de certa forma, ainda que esse pudesse ser o ponto mais interessante de ruptura, né, de tentativa de uma leitura mais subversiva da personagem Anora, aí é quanto mais próximo a Nora chega desse casamento e está nele, mais a Nora luta por esse casamento como o único espaço de escape. E quanto mais ela entra, mais ela se depara com a norma que a impõe e que a coloca no seu devido lugar. Mas ao invés de questionar a norma, a Nora e o próprio filme nos traz um olhar de manutenção dessa própria norma. Ao final, a Nora, ela apenas, mais uma vez, está tentando desesperadamente se inserir numa norma que ela não vai ter sucesso. Ainda que você possa ler como o filme, então, traz uma reflexão sobre essa tentativa constante de se voltar à norma, essa própria tentativa produz uma narrativa em espiral, iniciando um outro conto de fadas que, ainda que em Anora tenha ponto final, mas que pode realimentar a narrativa de encontrar um cara rico, ir para o casamento com um cara rico e, a partir disso, fazer o seu nome na sociedade, etc, etc, etc. Né? O que parece um triunfo, então, da protagonista pode, na verdade, ser um retorno ao ponto de partida dentro dessa lógica simbólica e patriarcal. E, de certa forma, concordo muito com a análise de Emile Lacombe, que a Nora reproduz, de certa forma, um imaginário masculino sobre esse conto de fadas. Um olhar masculino, de certa forma, desconstruído, sim, mas um olhar masculino. Mas ainda assim, um olhar masculino sobre esse conto de fadas. Né? Inclusive, a tentativa de crítica de Anora é uma tentativa de crítica masculina que tem sua importância, tem o seu valor, mas que carece de um letramento sobre uma perspectiva feminista mais radical, e não de feminismo radical, mas de uma perspectiva feminista mais radical, que vá mais à raiz das estruturas dessa sociedade patriarcal que sustenta, por exemplo, certa visão, certa concepção, inclusive, e certa ótica estética e artística sobre as trabalhadoras sexuais, né? E aqui a gente pode falar também, no caso de Anora, do fantasma do amor e de certa reprodução ideológica desse fantasma do amor. A ideologia não sustenta-se apenas por essa repressão, mas pelo desejo de se inserir dentro dessa norma, que organiza a subjetividade. Ou seja, a subjetividade de Anora está organizada, de certa forma, em que seu próprio desejo de se casar com um cara rico, viver numa mansão, etc., reproduz a norma, mas ao reproduzir a norma, produz a subjetividade de Anora e, de certa forma, estrutura a condução de todo o filme. O amor, no filme Anora, opera quase como um dispositivo ideológico cínico. Ele mascara relações de poder, ou ele, na verdade, ao não mascarar, ele apenas aparece como que uma espécie de aceitação cínica de que essas relações de poder estão ali, tanto por parte do Ivan quanto por parte de Anora. E, portanto, ele vai operar esse dispositivo transformando em histórias individuais de superação. Ou seja, essa tentativa do conto de fada existir constantemente de certa forma, pode ser lido aqui criticamente como essa tentativa de justamente manter aceso esse desejo de ascensão social que, por última instância, reforça um discurso em que a prostituição pode ser superada por meio do amor, da conexão romântica com o homem rico, sem questionar as condições materiais que produzem essa mesma estrutura que produz e que rege, né, e que rege e que estrutura o trabalho sexual na nossa sociedade. É claro que isso não se
esses argumentos que eu estou colocando aqui não são argumentos para colocar a Nora como um filme bom ou ruim, porque isso não é sobre o filme, isso é uma leitura filosófica do filme. Mas a gente vai chegar já e agora. O filme, então, apesar de trazer todas essas leituras filosóficas que são interessantes, e ao meu ver, o filme termina trazendo essas leituras sempre parciais, sempre, como eu tentei colocar para vocês, de maneira dúbia e ambígua, o filme, enquanto filme, ao meu ver, é apenas um filme regular para bom. O questionamento sobre o Oscar de Anora, ao meu ver, é válido, apesar que, como foi feito por muitas pessoas no Brasil, inclusive por pessoas de esquerda, Anora foi criticado de uma maneira reacionária. Anora ser um filme sobre uma prostituta, Anora ser um filme sobre uma profissional do sexo, Anora ser um filme que tem cenas de sexo e, minha gente, pelo amor de Deus, as cenas de sexo do filme Anora não são nada demais. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Vocês que estão reclamando se assistissem Ninfomaníaca na época do lançamento de Ninfomaníaca, seria um escândalo, né? Então vamos lá. Anora não tem cenas de sexo por nada, sim, cenas chocantes. Oh, meu Deus, que filme horrível. Não, nada. Nenhuma cena ali desnecessária, etc. Achei o filme tranquilíssimo contra isso. E isso serviu para que Anora fosse lido muitas vezes como um filme que fala de uma puta, filme que só tem sexo, filme que isso, filme que aquilo. E isso é uma leitura por demais conservadora, por demais reacionária, por demais moralista. Ao meu ver, Anora não merecia, e eu digo mais, não merecia nenhum dos Oscars que ganhou, não merecia. Mas em nenhum desses argumentos passa por essa questão moralista. A Nora tem um arco de personagens, ao meu ver, que repete estruturas narrativas e construções de personagens, de certo modo, muitas vezes até clichês, né? A mulher marginalizada que encontra um homem rico, conflito entre diferenças de classe, o russo que tem dinheiro e que faz o que quer na hora que quer e manda e desmanda, e cheio de capangas, e que vão atrás da pessoa de balada em balada, e aquela coisa do cara que toma um remédio e fica dopado, e aí fica fazendo besteira, e todo esse tipo de coisa. A trajetória de Anora é semelhante à trajetória, e não só da personagem Anora, mas de todo o filme Anora, e dos personagens de Anora, exceto por um outro personagem. A trajetória de Anora é semelhante a diversas outras heroínas do cinema hollywoodiano, com uma roupagem indie para parecer inovadora. Esse é o meu ponto. Então, assim, Anora é um filme de baixo orçamento, um filme do cinema independente. Beleza, mas está repetindo estruturas do cinema hollywoodiano, assim, que você assistiu, você pega. Existem falhas, ao meu ver, que o filme, muito confuso em termos de roteiro, tenta equilibrar um realismo e uma fantasia sem conseguir ser consistente com nada. Ao meu ver, o filme, ilógico o filme ter ganho roteiro e edição, e direção de quebra, e melhor filme, né? Enfim, ganhou tudo isso. Ele não se decide a sua linguagem cinematográfica, ao meu ver. Ele não é cru, como eu vi as pessoas dizendo, o filme Anora é um filme cru. Nada disso. Assim, a não ser que eu esteja acostumado com coisa bem pior, né? Porque o cinema pernambucano é um cinema cru. E aí, talvez quem não é acostumado com o cinema pernambucano assiste a Anora vai achar cru, né? Mas assim, eu gosto de assistir por muito tempo filme de Lars von Trier, filmes realmente com uma crueza muito maior. Ao meu ver, também, a trama se perde, né? É muito confuso alguns diálogos. Assim, eu vi gente falando, a Nora tem diálogos ótimos, assim, diálogos bem ruins, assim, bem, sabe, aquela coisa, revista Capricho, Revolts, é isso, assim, era esse nível algumas vezes. Ao meu ver, o filme tem momentos de uma força estética maior, mas se torna muito cansativo essa escolha estética, muitas vezes, de Anora, muitas vezes com uma cena com mais luz, outras vezes cenas mais escuras, que algumas vezes são bonitas e outras vezes são cansativas, ao meu ver. Muitos personagens têm uma profundidade de um Pires, né? O próprio Ivan, é um personagem que tem uma profundidade de um Pires, e ainda assim, ao meu ver, o menino consegue atuar muito bem naquele personagem, que é pra ter uma profundidade de um Pires mesmo, beleza. Mas, por exemplo, alguns personagens têm uma construção bastante problemática, ao meu ver, né? Enfim, a família russa é retratada de maneira caricata, que reduz o conflito social do filme,
que o filme podia explorar a partir de uma caricatura do que já se viu muitas vezes sobre o que é russos no cinema norte-americano, enfim. E eu acho que a Academia terminou adotando a Nora por diversos motivos. Esse ano não foi um ano de grandes produções, assim, incontestáveis, de uma, duas, três produções incontestáveis, não teve isso. Os melhores filmes, ao meu ver, eram Ainda Estou Aqui e A Substância e Conclave. Esses três filmes, por algum motivo, não foram... A Substância porque ninguém gosta de terror, Ainda Estou Aqui porque ninguém gosta de latino, e Conclave eu não sei explicar. São os melhores, seriam os melhores, ao meu ver. De certa forma, o Brutalista sofreu para ocupar o lugar de Emília Pérez também, por conta do conjunto de inteligência artificial, ainda que eu tenha achado o Brutalista com um roteiro muito fraco. Roteiro fraco do Brutalista, assim. E terminou sobrando para a Nora. E tem mérito por isso. Sobrou pro filme. O filme fez uma boa campanha. O filme foi adotado, por exemplo, pela Greta Gerwig. De todo jeito, mereceu, mas a Academia gosta desse tipo de história, gosta desse tipo de narrativa, gosta desse tipo de estética e gosta desse tipo de filme que tem surgido no cinema independente. E a Academia também parece querer se associar a certas visões e certos debates que, por exemplo, o Sean Becker tem trazido na sua obra como a Nora. Né? Então você teria, ao meu ver, outros roteiros mais inovadores, A Substância. O próprio Brutalista, com seu roteiro muito confuso, mal construído, é um roteiro melhor do que a Nora. Conclave também, enfim. Então, de certa forma, a Nora é um filme que, ao meu ver, não mereceu a quantidade de premiações que a Nora tem. É um filme que traz um debate raso, uma construção estética bastante regular, dialoga com um conjunto de clichês e tenta desconstruir a ideia de um conto de fadas sem romper totalmente com esse conto de fadas. A Nora tem méritos, sim, em relação à forma como aborda trabalhadoras sexuais, mas esse suposto olhar crítico, super crítico sobre a estrutura de trabalho das trabalhadoras sexuais, sobre como essas trabalhadoras trabalham, sobre a vivência dessas trabalhadoras, ao meu ver, é bastante questionável. É bastante questionável. O filme pode ser lido tanto de uma maneira um pouco mais progressiva, mas ele é um filme ambíguo também. Ele também pode ser lido como uma narrativa bastante convencional sobre desejo, amor e ascensão social. É isso, pessoal, sobre a Nora. Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo.